Bom dia, tudo bem por aí? Que saudade de vocês, hein? A gente ainda vai ficar um pouquinho ainda longe, mas logo logo a gente tá de volta, tá? E aí quando a gente voltar, eu vou querer um abraço bem apertado de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo aqui agora bem rapidinho para completar o primeiro que eu já coloquei, tá? Sobre os adjetivos. Bom, nós já estudamos os substantivos, né? O substantivo comum e o substantivo próprio, certo? O substantivo comum, palavras simples que a gente não precisa usar a letra maiúscula, né? Nome de coisas, de objetos, certo? E substantivo próprio, aqueles que a gente tem que escrever com letra maiúscula, tá? Que é nome de pessoas, nome de cidade, de país, de bairro, de rua, tá? Então, substantivo comum, substantivo próprio, a gente já estudou. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre adjetivo. Adjetivo é a palavra que completa o substantivo. Ela diz como é o substantivo, tá? Ou o que é o substantivo. Ele dá uma característica para o substantivo, tá? Por exemplo, ó, presta atenção. O menino é estudioso. De quem nós estamos falando? Do menino. Então, o menino é o substantivo. Ele é um substantivo comum ou próprio? É substantivo comum, porque a palavra menino a gente não precisa escrever com letra maiúscula, tá? Então, menino é o substantivo. E na frase, o menino é estudioso, o que o menino é? Ele é estudioso. Então, estudioso é o adjetivo, porque ele dá uma característica para o substantivo. Ele diz o que o substantivo é, ou como o substantivo é, certo? Mais um exemplo. A casa é amarela. A casa é o substantivo. Um substantivo comum ou substantivo próprio? Substantivo comum. A gente não precisa escrever casa com letra maiúscula. É uma palavra simples, então é um substantivo comum. E a casa é amarela. O que a casa é? Amarela. Então, amarela é o adjetivo de casa, certo? Mais um exemplo. A Ana Clara é bonita. De quem eu estou falando? Da Ana Clara. Ana Clara é o substantivo, então. Substantivo comum ou substantivo próprio? Substantivo próprio, porque é nome de pessoa. A gente tem que escrever com letra maiúscula, tá? Então, Ana Clara é o substantivo e é um substantivo próprio. E o que Ana Clara é? Ela é bonita. Então, bonita é a característica da Ana Clara. Então, bonita é o adjetivo, tá? Ana Clara é o substantivo, bonita é o adjetivo, certo? Vamos lá. O gato é fofinho. De quem eu estou falando? Do gato. O gato, então, é o substantivo. Substantivo comum ou substantivo próprio? Substantivo comum, tá? E o gato, ele é o quê? Ele é fofinho. Eu estou dizendo como o gato é. Então, fofinho é o adjetivo, certo? Campo Grande é uma cidade grande. Campo Grande é o substantivo do que nós estamos falando. É um substantivo comum ou é um substantivo próprio? É um substantivo próprio, porque é nome de cidade e a gente tem que escrever com letra maiúscula. E o que Campo Grande é? Na frase que eu falei, Campo Grande é uma cidade grande. Então, grande é o adjetivo. Eu estou dizendo como a cidade é, certo? Mais um exemplinho. A professora é brava. Será? Só quando precisa, né? Então vai. A professora é brava. De quem eu estou falando? Da professora. Professora é o substantivo comum ou próprio? Substantivo comum. Professora, a gente não precisa escrever com letra maiúscula.
Se tivesse falado o meu nome, aí seria um substantivo próprio. Por exemplo, a Alexandra é brava. Aí o substantivo seria Alexandra e é um substantivo próprio. E o adjetivo? Brava. Eu tô dizendo como a Alexandra é. Só que na frase que eu falei a professora é brava. E professora não é nome de ninguém, tá? Então, professora é um substantivo comum, não precisa de letra maiúscula. E o que a professora é? A professora é brava. Então, brava é o adjetivo, tá? Às vezes, nas frases, pode aparecer também mais de um adjetivo. Por exemplo, a árvore vamos ver, peraí, deixa eu pensar aqui. A árvore é bonita e frondosa. De quem eu estou falando? Da árvore. E o que a árvore é? Bonita e frondosa. Então, são dois adjetivos, certo? A árvore é o substantivo comum. E grande e frondosa são os adjetivos. Eu tô dizendo como a árvore é, certo? A vizinha é legal e boazinha. A vizinha é legal e boazinha. De quem eu estou falando? Da vizinha. Vizinha é um substantivo comum ou próprio? Substantivo comum, tá? E os adjetivos? Legal e boazinha. Eu tô dizendo como a vizinha é. Então, esses são os adjetivos. Então, na frase, pode ter mais de um adjetivo, certo? Da mesma forma que o adjetivo pode aparecer antes do substantivo. Por exemplo, que bela menina. De quem eu estou falando? Da menina. A menina tá depois do adjetivo. Que bela menina. Então, menina é o substantivo. E o que a menina é? A menina é bela. Então, bela é o adjetivo. Então, nesse caso, o adjetivo apareceu antes do substantivo. Então, não quer dizer que sempre na frase vai ter o substantivo e depois o adjetivo. Pode ser que esteja ao contrário, certo? Por exemplo, que lindo dia. Ó, de quem que eu estou falando? Do dia. Então, o dia é o substantivo e ele apareceu depois. Que lindo dia. O dia apareceu depois. Dia, substantivo, comum ou próprio? Comum. E o adjetivo do dia? O que o dia é? Lindo. Então, lindo é o adjetivo, tá? Então, o adjetivo, ele diz como o substantivo é. Ele dá uma característica para o substantivo, uma qualidade ou um defeito, certo? Ele diz como o substantivo é, ok? Eu acho que agora deu para ficar um pouquinho mais claro e eu vou passar umas atividades para vocês fazerem sobre isso, tá? Pra gente praticar. E qualquer dúvida pode perguntar, pode escrever aí embaixo, que eu estou aqui hoje, tá? Até às 11 para tirar as dúvidas, ok? Um beijo, fiquem com Deus, tá?